pouco mais prático. Toda essa ideia de reencarnação é mais um pouco da filosofia judaica, mas a tefilá é uma parte espiritual importante e é uma coisa que pode mudar a nossa vida no nosso dia a dia. Como sempre, vamos começar com algumas perguntas e vamos tentar, se Deus quiser, responder todas as perguntas. Provavelmente não vamos terminar hoje, já temos aqui um status estabelecido que a gente não termina, mas pelo menos a força da tefilá. Então, primeiro, vamos tentar definir o que é tefilá de acordo com o judaísmo. E vai ser mais fácil a gente definir o que é tefilá, falando o que não é tefilá. O que a gente achava que era tefilá, a gente vai descobrir que isso não é a nossa definição correta de tefilá. Será que Deus precisa da nossa tefilá? A gente sabe, por exemplo, na nossa amidá, que a gente faz, que é a parte central da nossa reza, ela é dividida em 3 partes. A amidá, existe uma parte de louvores para Deus, existe uma parte de pedidos que a gente faz, tanto pessoais quanto coletivos, existe uma parte de agradecimentos. Então, em relação aos louvores e ao agradecimento, Deus precisa disso? Deus está procurando louvores, Ele precisa que a gente agradeça e louve a Ele? Outro ponto em relação aos pedidos. Se Deus, Ele já sabe de tudo, Ele sabe até melhor do que a gente o que a gente precisa de verdade. Por que precisa pedir? Deixa Ele, Ele já sabe, não precisa incomodar Ele, deixa Ele e a gente não precisa fazer pedidos para Ele. Essa é uma pergunta filosófica também interessante. Se Deus decretou alguma coisa e Deus não muda, por que Deus não muda? Porque seres humanos erram e mudam. A gente às vezes toma uma decisão equivocada. Quando a gente percebe que não era a melhor decisão, a gente muda. A gente parte do princípio que Deus não muda, porque Deus é perfeito e Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Então, se Ele decretou alguma coisa, é porque isso era o melhor. Então, do que adianta a gente rezar se Deus já decretou o que vai acontecer e Deus não volta atrás? Quinta pergunta: será que a gente pode incomodar Deus com coisas pequenas? Por exemplo, aquele dia que eu estou no supermercado, já dei 4 voltas e não tem vaga. Deus tem tanta coisa importante, está cuidando do Irã, do Iraque, tem Israel, tanta coisa importante no mundo. Será que eu posso pedir para Deus, Deus, me arruma uma vaga aqui? Será que dá para a gente pedir coisas pequenas para Deus? É bom pedir coisas pequenas, é proibido, deixa Deus em paz e deixa Ele cuidar das coisas importantes de verdade. Será que a tefilá, ela realmente pode mudar na prática a nossa vida? Será que tem fontes na Torá do quanto a tefilá pode ter impacto na nossa vida? Aqui uma pergunta também que a gente com certeza já se fez pelo menos uma vez na vida. Por que eu tenho que rezar usando um sidur que está falando em chinês? Eu não entendo uma palavra do que esse sidur ele está me ensinando. Estou pronunciando palavras sem entender. Será que eu não deveria fazer uma tefilá com as minhas próprias palavras? Não vai ser uma coisa muito mais sincera do que uma tefilá com palavras que eu não entendo? Então, por que a gente abre o sidur e faz palavras um hebraico antigo, um hebraico que é difícil da gente entender? Será que não era melhor a gente fazer com as próprias palavras? Vamos ver alguns pontos principais de kavaná, as intenções que a gente tem que ter durante a nossa tefilá. E por último, será que tem como melhorar a nossa tefilá? Será que dá para a gente fazer cada dia uma tefilá um pouquinho melhor? E como a gente se prepara para poder fazer uma boa tefilá? Então vamos aos pouquinhos respondendo uma por uma todas as perguntas. O que é tefilá? Essa é a primeira pergunta. E como a gente falou, vamos começar respondendo através do que não é tefilá. Alguns erros comuns que a palavra tefilá lembra aquela coisa monótona, lembra aquela sinagoga cheia, Rosh Hashanah, Yom Kippur, aquela reza que não acaba. Normalmente a tefilá está associada com uma coisa chata e uma coisa que a gente quer terminar logo para ficar livre disso. A gente quer terminar a nossa obrigação para poder terminar essa mitzvah.
Então, por exemplo, já escutei algumas vezes pessoas que acham que em Yeshivot se reza o dia inteiro. É só isso que você faz na Yeshivá, as pessoas rezam o dia inteiro. Então, o total de reza de um dia, de um Yehudi, Shaharit, Mincha e Arvit, dá 1h30, 1h40 de tefilá. Quer dizer, nas Yeshivot não se passa o dia estudando, rezando, se passa o dia estudando, tem vários estudos, tem Guemará, tem Mussar. A tefilá é uma pequena parte do dia de um Yehudi. Outro erro, a gente associa a tefilá só aos nossos pedidos, como uma criança que o tempo inteiro está pedindo para o pai o que ele quer. E a tefilá é muito mais do que simplesmente a gente ficar pedindo coisas para Deus, como uma criança pedindo as suas necessidades. E muita gente pensa que tefilá é só pedir coisa na sinagoga. Vai na sinagoga, pede tudo o que você quer. Se fosse para fazer isso, faz em casa em 5 minutos. Não precisa pegar o carro, vai para a sinagoga, fica aquela tefilá longa. Para que a gente demora tanto se a tefilá é simplesmente um pedido para falar para Deus, Deus, eu preciso disso, disso e daquilo, e que Deus já sabe melhor do que você o que você precisa. Então, quer dizer, tem que entender qual é a essência da nossa tefilá. Então fala o Rav Eliel Dessler, ele fala uma ideia interessante. Qualquer forma de colocar emuná em Deus, isso é chamado de tefilá. Não é só os pedidos. A gente se conectar com Deus de maneira que eu estou colocando a minha emuná, que tudo depende dele, isso já é chamado de tefilá. Então, por exemplo, olha o caso que o Rav Dessler traz, por mais que pareça absurdo, um ladrão que ele pede para Deus para a polícia não chegar. Isso é uma tefilá, porque ele sabe que a polícia chegar ou não depende de Deus. É óbvio que, infelizmente, ele está usando uma coisa muito elevada para um ato muito baixo. Mas é uma forma de tefilá, porque ele sabe, no pedido dele, ele está colocando a certeza que se a polícia vai vir ou não, isso está nas mãos de Deus. Óbvio que Deus quer que a polícia chegue e pegue ele para ver se ele aprende e se arrependa dos seus erros. Mas se a polícia chegar, vai ter bala, né? Vai ter bala. Mas isso também é, de certa maneira, uma conexão, a gente colocar emuná no nosso Criador do mundo. Então, a tefilá é uma possibilidade que Deus deu para o ser humano interferir nos mundos espirituais. Muito do que vai acontecer na nossa vida depende da nossa tefilá. Então, principalmente no olamazé, no mundo material, a nossa vida aqui, ela depende da qualidade da nossa tefilá. Quanto melhor é a nossa tefilá, a gente tem uma qualidade de vida aqui nesse mundo muito melhor. A gente vai trazer alguns exemplos. Olha que impressionante, está escrito no Sefer Bereshit, a criação do mundo, como Deus criou o mundo através de palavras. E disse Deus que se faça luz, e a luz se criou. Deus não precisava ter falado nada. Deus podia ter estalado o dedo, Deus podia ter feito de qualquer outra maneira. Quando Deus ele criou o mundo através de palavras, Ele está dando para a gente, quando Ele deu para o ser humano o poder da fala, Ele está dando para o ser humano um poder paralelo ao poder dele de criar, ou Deus me livre, de destruir mundos através do uso da palavra. O pensamento tem a mesma força? Que nem a palavra não. O pensamento também tem uma força, também tem uma influência muito grande na gente. Se eu vou rezar, mas eu não falo, eu rezo em pensamento. Não tem a mesma força. Não. Por isso a gente vai chegar nisso nas palavras do Sidur. Porque a gente vai ter que ler um Sidur de palavras que eu não entendo. Existe uma importância do que a gente está pronunciando. Tudo que a gente fala, isso tem uma importância. Olha que impressionante no Lashon HaKodesh. Coisa em hebraico é davar. E falar é ledaber. É a mesma fonte. Um objeto e a fala. Através da fala eu estou criando. Da mesma maneira que Deus criou mundos através da fala, através da nossa fala Ele deu para a gente o dom de também criar, ou Deus me livre de destruir. É por isso que a Torá é tão rigorosa com o nosso mau uso da fala. Por exemplo, Lashon Hará, ou falar palavras feias,
isso destrói mundos espirituais. Então a gente está indo ao contrário do que é o nosso propósito na vida. Interessante, todo mundo aqui com certeza já foi num show de mágica. Todo mundo. Vocês já perceberam que nunca um mágico faz uma mágica sem falar alguma coisa? Isso veio da Torá. Qual é a palavra que o mágico fala antes de fazer a mágica? Abracadabra. Isso é Lashon HaKodesh. Avrá Kedabra. Que seja criado quando eu falar. Abracadabra. Quer dizer, até os mágicos, eles têm essa noção. A gente pega essas histórias de bruxas, quando elas querem fazer uma poção, elas têm que pronunciar palavras. A palavra, ela tem um efeito no mundo material. Então, abracadabra, avrá kedabra, que seja criado com as minhas palavras. A gente pode criar mundos com a nossa tefilá. Sim. E de onde é tirada essas palavras, tipo, juntas? De onde é tirada essas palavras juntas? Abracadabra. Abracadabra é uma expressão em hebraico que provavelmente foi sendo transmitido aí pelos mágicos que não têm a mínima ideia do que eles estão falando. Talvez tenha muito mágico que acha que é uma brincadeira, que é só um jogo de palavras. Não. Eu nunca vi escrito em nenhum lugar, mas a expressão significa que seja criado no momento que eu falar alguma coisa. E é interessante que é usado justamente num show de mágica, quando o mágico quer criar. Segundo ponto que a gente falou, será que Deus precisa da nossa tefilá? Quer dizer, a gente precisa louvar Deus, ele fica esperando que a gente louve ele precisa. O ser humano precisa de kavod. O ser humano, se você não louva ele, se você não agradece, tem gente que não existe, se não escuta aqueles elogios, aqueles louvores. Será que Deus é assim também? A gente precisa ficar louvando Deus, ele precisa das palavras da nossa tefilá. Então, infelizmente, a gente acaba sentindo no nosso dia a dia que a tefilá é uma obrigação e, às vezes, a gente chega ao ponto de rezar para cumprir a obrigação e ficar de consciência tranquila. Como se Deus, eu rezei para você, eu já fiz o que eu tinha que ter feito. A gente reza por Deus, mas a tefilá, será que é para Ele? É Ele que precisa dessa tefilá? A gente sabe que Deus é completo. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de louvores. Deus não precisa de agradecimentos. Não tem nada que um ser humano possa fazer que isso preenche de nenhuma maneira o Criador do mundo. Por quê? Porque Ele já é completo e perfeito. Não tem nenhuma falta no Criador do mundo. A gente até fala isso, David Amelech, ele colocou no Teilim, Ma Ashiv Lashem. O que eu vou dar para Hashem? O que eu vou fazer para Hashem? Al-Kol Tagmolohi Alai, tudo que Ele me fez de bom. O que eu vou devolver para Ele? Não tenho que devolver. Deus faz bondades para a gente o tempo inteiro e não tem nada que a gente pode fazer por Ele. A tefilá é para a gente mesmo, não é para Deus. Ninguém, se alguém está rezando achando que é Deus que está ganhando alguma coisa com a tefilá, más notícias. Deus, ele não muda absolutamente nada com a tefilá. A tefilá é para a gente mesmo. O verbo leit palel é um verbo reflexivo. Toda a palavra em hebraico que começa com leit é uma coisa que volta para a gente mesmo. Leit palel é para a gente mesmo. Quando a gente faz uma tefilá, quem está ganhando com essa tefilá é a gente mesmo. Vamos ver o que a gente ganha com a tefilá. Em Lashon HaKodesh, o shoresh, a raiz de leit palel, a palavra palel, ela tem alguns significados. Pode significar decidir. Que decisão a gente está fazendo durante a nossa tefilá? A tefilá é uma coisa que dá claridade para o ser humano, ajuda o ser humano a separar o que é principal e o que é secundário, o que é real e o que é imaginário. Shoresh, a raiz da palavra. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente faz a tefilá, fica muito mais claro o nosso objetivo de vida. Quando a gente faz uma tefilá realmente, falando com o Criador do mundo, a gente tem uma claridade maior, o que a gente precisa de verdade e o que são coisas secundárias na vida. Então, a grande famosa história daquele palestrante que ele traz um vaso e ele enche esse vaso de pedras. Então ele pergunta, está cheio? E todo mundo olha
tem pedra até a boca, fala, está cheio. Então o que ele faz? Ele pega pedrinhas menores e elas encontram seu espaço e enchem mais ainda o vaso. E ele pergunta de novo, agora está cheio? Aí todo mundo falou, não, agora está cheio. Então ele pega um pouco de areia e joga lá dentro a areia. Ainda entra areia nos espaços. E aí ele pergunta, agora está cheio? Todo mundo responde, agora com certeza está cheio. Ele joga água e ainda sobra espaço para água. Isso é um ensinamento para a vida. Se a gente começa a nossa vida colocando pedras grandes, investindo nas áreas que são as mais importantes, sobra espaço para tudo. Mas se a gente começa a vida investindo nas coisas pequenas, quando chega o momento de colocar as coisas grandes, não tem espaço. Um exemplo, a gente falou, os 10 motivos, a gente teve 2 aulas, 10 formas de casar com a pessoa errada. Um dos grandes erros que a gente faz na vida, a gente para a profissão, para ser um bom engenheiro, para ser um bom advogado, para ser um bom médico, a gente estuda anos na escola, a gente estuda anos na faculdade, a gente faz vários cursos de atualização, então tem mestrado, tem doutorado, todo mundo sabe que para ser um bom profissional precisa investir na carreira. Quanto a gente investe para ser um bom ser humano? Quanto a gente investe de estudo para ser um bom marido, uma boa esposa? Nada, isso a gente espera que caia do céu. Porque a gente coloca as pedras pequenas da vida e quando chega o momento de colocar as pedras grandes, infelizmente às vezes não tem mais espaço. Sim? Tudo isso eu concordo, mas eu não entendi o que tem a ver com a tefilá. Então, a tefilá, ela vai dando claridade. Quando você está conversando com Deus, você vai organizar teu pensamento do que é importante e o que é secundário. Então, a própria tefilá já te ajuda a ter uma claridade, o que a gente tem que investir, aonde é a nossa área principal e o que é secundário. Então, na própria tefilá, a gente já, fazendo uma boa tefilá, refletindo sobre o que a gente está falando na tefilá, isso ajuda a gente a ter claridade. Mas, de novo, não adianta só fazer a tefilá, falar palavras que a gente não entende. A gente tem que refletir sobre o ato de fazer tefilá. Segundo ponto, palel também significa julgar, fazer um julgamento. O que a gente está julgando durante a tefilá? Então, a tefilá é um momento de auto-julgamento. Eu estou julgando a mim mesmo, como está meu relacionamento com Deus. Quando eu abro um sidur, eu estou falando com o sidur, eu estou falando com a parede, ou eu estou falando com Deus? É um julgamento. Toda tefilá é um julgamento de como é o meu relacionamento com o Criador do mundo. Eu estou conectado com Ele ou não? Eu estou fazendo essa tefilá porque faz parte, Shacharit, Mincha, Arvit, todos os dias entra num ciclo, e é o que o livro Mesilat Yesharim chama de Mitzvah Anashim Melumadah. A gente fazer mitzvot sem prestar atenção. A gente se desconecta do principal motivo. Quando tem uma mitzvah, assim a Gemara, o Talmud ensina pra gente, uma das coisas principais, um dos objetivos principais de uma mitzvah é conectar o metzaveh com o metzuveh, aquele que ordenou com aquele que foi ordenado. Essa é a essência de todas as mitzvot. Infelizmente, a gente acaba fazendo as mitzvot completamente desconectados da nossa fonte verdadeira. Então, uma história que aconteceu comigo, interessante, para ver a nossa conexão com o Hashem. Eu acho que eu contei a história que quebrou meu avião na Suíça, depois eu vou repetir num outro ponto do shiur, para a gente ver a força de uma tefilá, mas dentro dessa história, eu tive que passar uma noite na Suíça não programada, então eles pagaram o hotel, o transporte, tudo, e a gente ia viajar no dia seguinte muito cedo. Então acordaram todo mundo, serviram o café da manhã, e eu não tomei o café da manhã do hotel. Eu poderia até ter comido algumas frutas, tinham coisas que eu poderia ter tomado de café da manhã, mas como eu não tinha feito tefilá, então, de acordo com a Halahá, a gente não pode comer nada antes de agradecer a Deus que Ele te deu mais um dia de vida. Então, eu não tinha feito tefilá, eu ia fazer tefilá no aeroporto esperando para entrar no avião, então eu acabei não comendo nada. E um dos meninos do grupo, tinha um brasileiro que estava no grupo também, ele percebeu que eu não tomei café da manhã. Então ele veio me perguntar, por que você não tomou café da manhã com a gente? Aí eu falei, olha, de acordo com o judaísmo, a gente não pode comer nada
antes de agradecer a Deus que Ele me deu mais um dia de vida. E tinha acontecido toda uma história que tiveram alguns pressentimentos que aquele avião do dia anterior não ia dar muito certo naquela viagem. E esse menino virou para mim, ele ficou com uma cara que ele falou: uau, você tem razão. Como que eu sentei para comer sem agradecer a Deus que eu estava aqui? Ele ficou mal. Então, isso é uma forma da gente medir a nossa conexão. A nossa vida é cuidar das nossas necessidades. E quando sobra tempo, a gente lembra de Hashem. Ou a nossa vida é a conexão com Hashem e a gente faz as outras coisas porque a gente precisa viver também aqui no mundo material. Então, a Tefilá é uma forma da gente julgar o nosso relacionamento com o Criador do mundo. E um terceiro ponto, uma terceira tradução de Palel é diferenciar. O que significa isso? Através da Tefilá, a gente pode se diferenciar de todas as criaturas do mundo. Tudo que existe no mundo, ele tem uma parcela espiritual. Inclusive essa mesa. Não precisa ninguém se encostar na mesa, mas a mesa, ela tem uma parcela espiritual. Então, existem 4 níveis da criação de Hashem. Qualquer objeto inanimado, ele já tem uma partícula espiritual. Para poder existir no mundo, já tem que ter espiritualidade envolvido em qualquer objeto. O próximo nível é o nível dos vegetais. Precisa existir e precisa mais uma parcela para crescimento. Depois vem os animais, que precisa existir, precisa o crescimento e precisa mais uma parcela para movimentação. E por último vem o ser humano, que precisa existir, precisa crescer, precisa se movimentar. Mas o que diferencia o ser humano dos animais? Então, a Torá, quando ela está falando sobre a criação do ser humano, está escrito: e Deus soprou dentro de Adam Arishon uma alma de vida. Então, o Onkelos, que fez toda a tradução da Torá para o aramaico, ele traduz isso como Ruach Memalelah, uma alma falante. A alma, que é uma parte, essa Neshama, que foi soprada diretamente de Deus para dentro de Adam Arishon, como que ela aparece no mundo? Através de 2 coisas: o raciocínio lógico e a fala. São as 2 coisas que diferenciam uma pessoa de um animal. Se a gente não usa essas 2 coisas de maneira correta, a gente está se comportando pior que um animal. Sim. Então, olha que interessante, a gente tem 3 partes do nosso corpo que são responsáveis por diferentes decisões. Tem a ver, eu não sei exatamente o que o Rav Passi falou sobre a Parashá dos Meraglim, mas isso tem muito a ver com a Parashá também. A gente tem o Moar, o nosso cérebro, que ajuda nas decisões racionais. A gente tem o Lev, que é o nosso coração, que isso são as decisões emocionais. E a gente tem o Kaved, que é o nosso fígado, que vem da nossa parte de desejos. Quando a gente toma as decisões de maneira correta, primeiro com a cabeça, depois com o coração e os desejos, a gente vira Melech. Mem, Lamed e Raf. Moar, Lev e Kaved. A gente vira um Melech. Se a gente toma as decisões de maneira emocional, eu coloco o coração antes da razão, a gente vira um Lemer. O que é um Lemer? Um tonto, um palhaço. O que significa isso? A pessoa, o que a gente fala de alguém que está apaixonado? A pessoa está boba. A pessoa está boba literalmente, porque ela está usando a emoção e não a razão. E se a pessoa toma as decisões baseadas no desejo, ela vira klum. Ela vira um nada a mais do que os animais. Ela anulou qualquer diferença entre ela e um animal. Um animal toma decisões pelas vontades dele. Quando ele tem um desejo, ele vai cumprir o desejo dele. Um ser humano que toma decisões baseado pelo desejo, esse ser humano, infelizmente, ele se igualou aos animais, não tem mais nada que diferencia ele dos outros animais. Então é interessante, dos Meraglim, qual foi o grande erro dos Meraglim? O grande erro dos espiões. Quem é o cérebro do povo judeu? Moshe Rabbeinu. Ele é o cérebro do povo.
Os meraglim, o que eles fazem? Eles vão, eles trazem as informações, mas quem toma decisões é Moshe Rabbeinu. Esse foi o erro dos espiões. Se eles tivessem trazido as informações e deixado Moshe tomar a decisão, não teria acontecido nada. O problema é que eles trouxeram, eles decidiram e eles anunciaram para o povo a decisão deles. Então, quando o Levi e o Kaved, eles tomam uma decisão, a gente vê na Parashá que as consequências para o povo judeu acabam sendo trágicas. Quer dizer que a Tefilá, ela ajuda a diferenciar entre um ser humano e os animais. Ela eleva o ser humano a um nível completamente diferente de criação de Hashem. Então a Tefilá é muito mais do que a gente falou, ficar fazendo pedidos, como aquela criança que quer ficar pedindo para o pai. É um processo introspectivo de autodescobrimento e de autoavaliação, de como está o meu relacionamento com o Criador do mundo. A gente aprofunda a percepção do Criador do mundo e a gente começa a sentir o quanto Deus está próximo da nossa vida. Então, é interessante, no Dayenu, por que tem 15 passos? No meio da Haggadah de Pesach, um dos pontos centrais, isso não vale só para as crianças, qualquer pessoa no Seder de Pesach precisa falar o Dayenu. Então não é só uma musiquinha. O que é o Dayenu? Um agradecimento para Deus pela salvação do Egito. Mas como que é feito o Dayenu? Cada passo da salvação tem um agradecimento por si só. Significa que a gente, quando quer agradecer de verdade, tem que refletir o que está por trás de uma bondade. A gente vai jantar na casa de uma pessoa. Não é só a comida que ela está na mesa. Essa comida ela foi comprada por alguém. Essa comida foi preparada. A mesa foi arrumada. Alguém vai ter que lavar a louça depois. Tudo isso tem que entrar na conta para a gente fazer um agradecimento verdadeiro. E quanto maior o reconhecimento, maior o agradecimento. A Tefilá serve para quê? Para a gente se aprofundar o quanto a nossa vida está na mão de Deus. Cada pequeno detalhe está na mão do Criador. Então, o quanto a gente está obrigado a agradecer a Ele. É interessante que a gente sempre vê a Tefilá como uma forma de ficar pedindo coisas. Conta uma história de um grande doador. Ele foi visitar em Israel uma instituição de caridade. E os dois, o chefe da instituição e esse doador, eles decidiram que eles queriam ir rezar Arvit no Kotel. Então eles foram até o Kotel e quando eles chegaram lá, eles veem um homem que não para de chorar. Ele chora, e ele chora, e ele chora. E aí os dois ficaram com dó. Falaram, olha, precisamos fazer alguma coisa. Tem um Yehudi chorando, a gente precisa fazer alguma coisa. Então vamos combinar uma coisa? Eu tenho uma instituição que cuida, era uma instituição de caridade para ajudar pessoas doentes. Se ele estiver chorando por alguma doença, eu cuido. Se for alguma outra necessidade material, aí você se resolve com ele. Combinado? Combinado. Então foram falar com esse Yehudi. Ele falou, olha, está tudo bem? Ele falou, está tudo ótimo, Baruch Hashem. Ele falou, não precisa ter vergonha. Você está com algum problema? Você precisa de alguma coisa? Ele falou, não, está tudo ótimo, não preciso de nada. Ele falou, não, mas a gente está te olhando aqui há 15 minutos, você não para de chorar. Aconteceu alguma coisa? Pode falar. Olha, esse homem é um doador grande, eu posso te ajudar, se é um problema de saúde. Ele falou, não, Deus me livre, Baruch Hashem, minha saúde está ótima. Eu falei, então por que você chora tanto? Ele falou, não, vocês não estão entendendo. Ontem à noite foi o casamento do meu último filho. Eu casei 6 ou 7 filhos e ontem foi o casamento do meu último filho. Eu estou aqui para agradecer a Deus. Eu não estou aqui para pedir nada. A gente sempre vê Tefilá como pedir, pedir, pedir. Deus me dá mais e mais e mais. A Tefilá também é uma oportunidade de reconhecer e de agradecer a Deus tudo o que a gente tem de bom na vida. Então a gente pode louvar esse Criador do mundo. A gente pode pedir as coisas que a gente precisa e a gente pode agradecer a Deus por todas as coisas boas que Ele manda na vida. Interessante que a palavra religião vem de religar. A semana inteira você faz o que você quiser, contanto que no final de semana você se religue ao Criador do mundo. O judaísmo não é uma religião. A gente não se religa a Hashem.
a gente passa o dia inteiro conectado com Ele. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Por que existe uma tefilá? A primeira coisa do dia de um Yehudi é uma tefilá. A última coisa do dia de um Yehudi é uma tefilá. A gente está conectado com Deus o dia inteiro. Essa é a ideia de não se religar quando você precisa de alguma coisa. Passa o teu dia conectado com o Criador do mundo. Então, a gente está o tempo inteiro agradecendo, reconhecendo. Quando a gente acorda, a gente começa o dia agradecendo, Modeh Ani. Quando a gente come, a gente agradece que a gente tem comida. Quando a gente vai no banheiro, eu não acredito que tenha nenhuma religião do mundo que agradeça a Deus por ir no banheiro. Ir no banheiro, com o funcionamento do corpo humano, a perfeição do corpo humano, toda a parte boa é absorvida, a parte ruim é expelida do corpo, tudo funcionando com uma precisão incrível. O melhor relógio suíço não chega aos pés da perfeição de um corpo humano. A gente sabe, Deus nos livre, alguém que tem um problema que não consegue alguns dias ir no banheiro, o desespero que dá. Quando o corpo não funciona perfeito, o desespero que o ser humano tem. A pior doença que há anos e anos a humanidade tenta curar é uma célula que começa a funcionar de maneira diferente. É essa doença. Uma célula, ela mudou o funcionamento dela, acabou. Então, o quanto a gente tem que estar agradecendo o tempo inteiro, quando a gente vai dormir, a proteção que a gente pede. Quantas pessoas no além vão dormir e não acordam? Tem muita gente que vai dormir e não acorda. Todos os dias, a primeira coisa, Modeh Ani Lefanecha. Deus está confiando em mim e me dando mais uma oportunidade. Então, a vida de um judeu tem que estar cercada de agradecimento e reconhecimento o tempo todo. Olha que interessante uma pergunta. Modeh Ani Lefanecha não tem nenhum nome de Hashem. A gente não pronuncia nenhum nome de Hashem no Modeh Ani Lefanecha. Por quê? Como a gente tem uma impureza espiritual durante a noite, parte da nossa alma saiu. No mundo espiritual não existe ficar vazio alguma coisa. Se saiu alguma coisa elevada espiritual, no lugar entrou coisas espiritualmente baixas. Entrou impurezas espirituais. Então o que acontece no nosso corpo, quando a alma volta, essas impurezas, elas se concentram nas mãos. Então a primeira coisa que a gente faz é Netilat Yadayim. A gente tira essas impurezas através da água. Um detalhe interessante, o que a gente faz primeiro? Modeh Ani Lefanecha. Antes do Netilat Yadayim, eu faço Modeh Ani, por isso que eu não posso pronunciar o nome de Hashem. Por que a gente não inverte a ordem? Faz Netilat Yadayim e depois você faz Modeh Ani Lefanecha. Então qual a resposta? Quando uma pessoa, ele vai antes de dormir, ele faz o Shema Alamitah. Ele agradece a Deus e ele entrega a Deus a sua alma, porque a gente sabe que Deus ele cuida da Neshama durante a noite. Então, a primeira coisa, antes de Netilat Yadayim, antes de pensar em qualquer outra coisa, Modeh Ani Lefanecha. Eu agradeço que Deus ele me deu de volta essa Neshama que eu deixei de noite nas mãos dele. Então, os louvores também não são para Deus. Óbvio que eu estou louvando a Deus, mas não é para Ele, é para a gente mesmo. É para a gente saber o tempo inteiro, da lifnei mi ata omed. Saiba diante de quem você se encontra. A grandeza do Criador do mundo, a gente não para refletir sobre quem é o Criador do mundo. Sobre o tamanho das criações e o tamanho da sabedoria de Hashem. Então, eu estou dando um curso de tarde, aqui na Sharei, chamado Hovot HaLevavot. Os deveres do coração. E existe um capítulo chamado Shara Brinah, que é o portão da contemplação. O quanto a gente pode, nos detalhes, perceber a sabedoria infinita desse Criador do mundo e o quanto isso obriga a gente a agradecer e reconhecer as coisas boas que Ele faz para a gente. Terceiro ponto, a gente falou que Deus, Ele já sabe de tudo, até mais do que a gente. Para que a gente precisa pedir? Ele já sabe, deixa ele trabalhar. Então existem alguns motivos diferentes por que é importante a gente pedir. Primeiro ponto,
cada vez que a gente pede alguma coisa para Deus, a gente coloca no coração a certeza que tudo vem de Deus. Tudo, sem exceção. É muito fácil a gente se perder no mundo material. Lo taturu, para Shavua, Lo taturu acharei levavchem ve'acharei neichem asher atem zonim achareihem. Não siga o teu coração e os teus olhos, porque vocês se desviam atrás deles. O que significa? A gente vai no médico, o médico diagnostica, ele passa um remédio, a gente toma o remédio e a gente se curou. Aonde está Deus na história? Não está, não preciso de Deus. Tem o médico, tem o remédio, eu não preciso de Deus na minha vida. Então é muito fácil seguir os olhos e o coração e esquecer que tudo vem de Deus. Sim. Porque assim, a gente reza e pede, às vezes vem e muitas vezes não vem. Vamos falar sobre isso. Por que às vezes também não vem? Então, a gente faz na brachá da Amidah, Rofé Rolei Amo Israel. Deus é o médico do povo judeu. Toda cura está na mão dele. Então, o que os nossos sábios fizeram? Toda vez que eu vou tomar um remédio, eu faço um Yehi Ratzon para demonstrar que eu sei que não é o remédio que está me curando. O que está me curando é Hashem. Eu estou fazendo a minha parte de acordo com as leis da natureza que Ele criou. Mas quem cura é Ele. Uma história que eu escutei interessante, não aconselho ninguém a fazer isso, porque a Halahá é o seguinte: os nossos atos de Shtadlut, de esforço no mundo material, têm que ser proporcionais à nossa emuná. O quanto eu tenho certeza que tudo vem de Hashem. No nosso nível mais baixo, a gente tem que fazer a nossa parte. Alguém que está doente, ele tem obrigação, e se ele não fizer isso, ele vai ser cobrado, obrigação de procurar um bom médico, de fazer um tratamento médico que precisa. E quem não fizer isso, não, eu confio em Deus, deixa na mão dele, Deus vai testar se ele tem emuná de verdade para fazer isso, ou se é preguiça de ir no médico. Então, a gente tem que fazer de acordo com a minha emuná. Conta uma história de uma senhora que ela tinha uma emuná perfeita. Como você vê emuná perfeita? Em momentos de dificuldade. Ela não culpa ninguém, ela não culpa Deus, ela sabia que tudo é mão de Hashem. Essa mulher, uma vez, ela ficou doente e ela foi no médico e o médico deu o diagnóstico, passou para ela a receita do remédio e o que ela fez com a receita? Jogou numa chaleira, fez um chazinho e tomou o chá com água e o papel da receita, ela se curou. Ela se curou. Por quê? Porque para ela é essa Shtadlut que ela precisa fazer. Ela sabe que no nível de emuná dela, ela só tem que ir no médico e saber o que ela tem, porque ela sabe que é Deus que vai curar. A gente não está nesse nível, a gente vai no médico, a gente toma o remédio, porque se a gente tem esse chá, para a gente, esse chá não vai dar muito certo. Olha alguns detalhes que a gente tem que saber, por que tudo depende de Hashem. O remédio só funciona se Deus concordar com o tratamento. Todo mundo conhece pessoas que uma pessoa fez o tratamento e deu certo, outra pessoa fez exatamente o mesmo tratamento e não deu certo. Para cada um, Deus precisa decretar que esse tratamento ele vai realmente funcionar. A sabedoria do médico, ela também vem de Deus. Deus revela para as pessoas os segredos que Ele quer revelar. É interessante que muitas descobertas da medicina foram sem querer. Entre elas, uma das maiores, que foi a penicilina, foi descoberta sem querer. Foi um acidente que levou à descoberta da penicilina e salvou milhares de vidas. A gente sabe que nada é sem querer, tudo vem de Deus, a sabedoria do médico. Para fazer o diagnóstico certo, também todo mundo conhece casos nos melhores hospitais de São Paulo de erros médicos grosseiros. Todo mundo sabe o que acontece. Se Deus não dá sabedoria para o médico, também, Deus me livre, podem acontecer tragédias. E também Deus que criou a natureza, da onde são tirados os medicamentos. Quer dizer, tudo depende de Hashem. Para esse remédio funcionar, depende da vontade dele. E não do médico, e não do remédio. Tudo depende da vontade do Criador do mundo. Existe uma forma de idolatria que a gente tem que tentar fugir. Uma idolatria que a Torá chama de Korri ve'ot semiadi. A minha força e a minha sabedoria que me trouxeram toda a minha fortuna.
Isso se chama egolatria. Idolatria de si mesmo. Pessoa que acha que o seu esforço, a sua sabedoria é o que fizeram ele ter sucesso na vida. A gente sabe de casos de pessoas que perderam tudo do dia para a noite. Está escrito na Torá que Deus odeia os orgulhosos. Aquele que atribui a si mesmo todo o sucesso, ele é um orgulhoso e ele é chamado na Torá de uma toevá. É uma abominação aos olhos de Hashem, é um negador de bondades, porque ele acha que ele que fez e ele está apagando Deus da história. Qual o nome, Rabino, Do que? dessa pessoa? Idólatra. Não, egolatria. Em hebraico. Em hebraico, você falou. Não, toevá é uma abominação. Mas calma. Então, pela Torá, tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou ruim, sei lá, Ou, entre aspas, depende de coisas. Deus. Tudo. Mas isso, de novo, não isenta o ser humano de fazer a sua parte. A gente está obrigado, a gente não sabe os decretos de Hashem, a gente faz a nossa parte para que a coisa dê certo, mas, em última instância, a gente tem que saber que o sucesso das coisas depende de Hashem. De uma mulher, que ela estava indo para a sala de operação, uma mulher religiosa, e ela virou para o médico e ela falou para ele: doutor, eu quero te falar uma coisa antes de ser operada. Eu quero tirar do senhor a responsabilidade. Se Deus nos livre, acontecer alguma coisa errada, eu sei que não foi sua culpa. Mas que fique claro, que se der certo também não foi sua culpa. Tem os dois lados, não é só, não, se der errado, deu errado, mas se der certo, fui eu que fiz. Não, se der errado, é vontade de Hashem, se der certo, também é vontade de Hashem. Não é que você é bom, você que conseguiu, você foi um instrumento de cura nas mãos de Hashem. E assim que a gente tem que fazer qualquer tipo de tratamento médico. Então, a tefilá, quando eu estou pedindo coisas para Hashem, Deus já sabe o que eu preciso. Mas na tefilá, eu estou colocando no coração que tudo depende dele. Eu vou pedir saúde, eu vou pedir sustento, eu vou pedir as coisas básicas da minha vida, e com isso eu estou jogando no meu coração que é dele que depende tudo que acontece. Como aquele menininho terrível, moleque que só aprontava o tempo inteiro, a mãe era chamada toda semana na escola, e um dia, de repente, a mãe entra no quarto e o moleque está rezando. A mãe estranhou, falou: meu filho rezando? O que está acontecendo? Então ela chega perto do filho e o filho está assim: Deus, por favor, que o Rio São Francisco passe por Manaus. Deus, por favor. Aí a mãe fala: filho, mas por que você está pedindo isso? O filho falou: foi isso que eu escrevi na prova de geografia. É uma tefilá. O menino está pedindo para Deus, ele podia fazer mais rápido, pedir para Deus mudar o que está escrito na prova dele, né? Não desviar o rio, mas tudo a gente tem que saber que depende de Hashem. Tá tudo na mão dele. Segundo ponto interessante: mesmo as coisas que a gente já merece, Deus só manda quando a gente pede para Ele. Quando a gente cria um canal de comunicação. A tefilá é um canal de brahá para mesmo coisas que já estão decretadas. Se não for criado esse canal, a brahá, ela não vem aqui para o mundo. Deus, Ele quer que o ser humano esteja conectado com Ele. As necessidades são o que conectam o ser humano com Hashem. Uma pessoa, infelizmente, que ele tem de tudo, ele se desconecta de Deus. Então as necessidades são o que trazem a gente para Hashem. Aonde tem mais templos para rezar para Deus? Na favela ou em Beverly Hills? Alguém conhece algum templo em algum parque de diversões? Não tem. Aonde tem? No hospital tem, em aeroportos, lugares onde tem risco de vida, onde você precisa de Deus, lá tem um tempo para rezar. Onde está tudo bom, onde tem alegria, onde tem muito dinheiro, ninguém precisa de Deus lá. Deixa Deus, cada um cuidando dos seus problemas, Deus cuida dos seus, eu cuido dos meus, cada um na sua. Então, infelizmente, Deus criou o ser humano com necessidades. Por quê? Porque as pessoas que têm fartura, elas se desviam de Hashem. A gente fala isso todos os dias no Shema Israel. Você vai comer e você vai se saciar, e toma cuidado para não se desviar e não servir outros deuses.
Peraí, estava tudo bom até agora, Deus vai mandar chuvas e vai ter abundância, você vai comer, você vai saciar. Justamente quando está saciado, toma cuidado, para você não se desviar e não servir outros deuses. O que são os outros deuses? Os outros deuses é corri veot semiadê, o meu esforço e a minha inteligência que me trouxeram tudo que eu tenho. Tira Deus da história. Esse é o desvio que acontece quando a pessoa ela tem tudo de bom e esquece de reconhecer e agradecer a Deus. Olha 2 exemplos impressionantes, mesmo coisas que precisam acontecer, se a gente não pede, não acontece. Deus prometeu para Yitzhak que ele vai ter muitos descendentes, mas a esposa dele, ela é estéril, ela não consegue ter filhos. Só quando ele rezou muito, o Yitzhak, ele teve um filho. Significa, se ele não tivesse rezado, ia interromper a dinastia dos patriarcas e não ia chegar no povo judeu e o mundo não ia chegar no seu objetivo. Mesmo o que precisa acontecer, se a gente não pede, Deus ele não manda para o mundo. Outro exemplo ainda mais forte, está escrito que Deus criou a vegetação no 3º dia, mas está escrito que as árvores cresceram no 6º dia. Por que só no 6º dia? Deus criou Adam Arishon, ele percebeu que faltava alguma coisa, ele no nível intelectual dele, ele percebeu que faltava chuva, ele rezou pela chuva, quando choveu, a vegetação brotou. Quer dizer, estava só no potencial da semente, até Adão, ele fazia a primeira tefilá do mundo, isso trouxe chuva para o mundo, e isso trouxe vida. Olha que o Rav Wolbe, ele fala para a gente, o mundo sem vegetação não ia existir. Quer dizer que se Adão não tivesse rezado, o mundo não teria existido. Sim. Adão falava propriamente dito? Sim. Lashon HaKodesh. Foi a língua original que Deus criou o mundo e transmitiu para Adam Arishon. Então quer dizer, tudo, mesmo o que é necessário. Deus, ele só manda quando a gente pede, quando a gente cria esse canal de comunicação com ele. Então a Tefilá é um canal de conexão para que Deus ele possa mandar o que a gente já mereceu nos mundos espirituais. Então qual é o paralelo disso? Uma caixa d'água e a torneira que tem no apartamento. Então tem um filme muito antigo, espero que ninguém tenha assistido, um filme dos Trapalhões, que o Didi, ele vem para a cidade grande, ele mora num lugar que não tem água, que tem secas terríveis, e ele vem para a cidade grande, e ele liga uma torneira e começa a jorrar água. É um milagre, jorrando água da torneira. Então o que ele faz? Ele vai numa loja, e ele compra uma caixa com 50, 60 torneiras, e ele leva lá para a região seca, e quando todo mundo abre a torneira, não sai água nenhuma. Não adianta a torneira, se não tem a caixa d'água. A torneira, ela está seca. Mas mais do que a caixa d'água, se não tem uma tubulação que conecta a caixa d'água com a torneira, também não tem água. Mesmo coisas que já estão decretadas para a gente, coisas boas que já estão decretadas, elas só vêm para o mundo se a gente faz tefilá, se a gente cria esse canal de comunicação. Machado para isso uma história de uma pessoa muito pobre que infelizmente passou necessidades a vida inteira, e essa pessoa, todo mundo falava para ela, olha, tem um tesouro enterrado embaixo da tua casa. E todo dia ele batia o pé no chão e falou, não, não tem tesouro nenhum aqui. Ele nunca levantou o piso da casa dele. Quando ele está no leito de morte, depois de uma vida onde não tinha dinheiro, não tinha saúde, não tinha paz para ele, no leito de morte ele está deitado na cama, entra um homem na casa dele, levanta o taco do piso e tira uma caixa lá de dentro, e nessa caixa está cheia de diamantes, de ouro, de pedras preciosas. Assim vai ser quando a pessoa chegar depois dos 120 anos. Ele vai perceber quanta brachá ele poderia ter tido aqui na vida. Estava pronto para você, te esperando. Por que você não pediu para Hashem? Se você tivesse pedido a brachá, Hashem teria te mandado, estava pronto. Está embaixo do assoalho da tua casa. Se você não pede para Hashem, fica parado, fica guardado,
e depois dos 120 anos a gente vai descobrir quanta coisa a gente poderia ter, quanta resolução de problemas grandes que a gente teve e que a gente não pediu para Hashem ou não pediu da maneira correta. Então, assim fala o Sefer HaIkarim, a Brachá, ela precisa de um Kli Kibul, ela precisa de um objeto que possa receber essa Brachá. Ninguém vai guardar bolachas num balde de limpeza. A gente guarda num pote de vidro bonito. Brachot, elas não vão vir num balde de limpeza. As brachot vão vir quando eu preparar um pote bonito para receber essas brachot. A tefilá transforma o ser humano num recipiente para receber as brachot de Hashem. E um terceiro ponto, como a tefilá, ela aproxima a gente de Hashem. Cada vez que eu rezo, eu estou aumentando meus méritos, eu estou me conectando um pouco mais com Ele, e aí eu posso passar a merecer alguma coisa que eu ainda não merecia. Quer dizer, mesmo que Deus sabe o que você precisa, quando você pede, você se eleva espiritualmente, e pode ser que agora você vai merecer que Deus te mande essa brachá. Até agora, sem pedir, você não tinha mérito para receber isso. Através do teu pedido, você merece receber que Hashem te mande isso. Resumindo isso, a tefilá e os pedidos servem como meio de comunicação com Deus, para manter o contato sempre. Sim. Quer dizer, Então, que Ele não quer o nosso agradecimento, Ele quer manter contato com o nosso povo. Sim. Agora, olha que interessante, como a gente está acostumado a pensar, a gente está acostumado a pensar o contrário. A gente tem um sofrimento na vida, a gente faz tefilá e o sofrimento vai embora. Então, o que é a tefilá? Uma forma de tirar sofrimentos. Errado. Quando Deus percebe que a gente se afastou dele, ele tem um plano B, se chama sofrimentos. Se a gente tivesse conectado com ele o tempo inteiro, o sofrimento não precisaria vir. Então, não é que a tefilá ela foi criada para acabar com os sofrimentos. A tefilá é nosso canal de comunicação com Hashem. E quando a gente esquece dele, uma das maneiras, infelizmente, que Deus tem de trazer a gente, e isso, de novo, escolha nossa, é através das dificuldades. Deus manda brachá 24 horas por dia. Com brachot, a gente só se afasta dele. Então, às vezes, Deus precisa puxar a orelha, puxando a orelha, a gente lembra dele. Então, isso não era o ideal, mas a gente deveria estar conectado o tempo inteiro. Quando a gente desconecta, Deus precisa mandar uma necessidade para reconectar o ser humano com ele. Por causa desse ser, a gente fala que é mais importante, é mais eficaz que a gente reza sozinho do que se outra pessoa reza por nós. Também, Então isso deve com ser certeza. uma vez, porque a gente aumenta os nossos méritos. Sim. E um último ponto, por que a gente tem que pedir mesmo que Deus sabe o que a gente precisa? Para a gente sentir que lo magia liklo. O que quer dizer isso? A gente sentir que a gente não merece, tudo que Deus faz é bondade. Então, dos grandes problemas na vida, por que a gente passa o tempo inteiro reclamando? Porque a gente acha que merece. A gente acha que Deus está mandando pouco. A gente acha que a gente tinha que ter mais. Eu mereço mais. Não. Vamos entender. A gente não merece nada. Tudo que Deus manda é bondade. Quando eu estou pedindo para Ele tudo que eu preciso, eu estou colocando no meu coração que eu não mereço nada pelos meus atos. Vamos fazer uma conta do nosso dia, o quanto o nosso dia é correto para a gente estar cobrando de Deus alguma coisa. Então, quanto a gente realmente faz bondade o tempo inteiro, a gente trata as pessoas da maneira como a gente deveria tratar, muito pouco. Então, o que a gente está cobrando de Deus que Ele deveria estar fazendo? A tefilá ajuda a gente a colocar o ser humano no seu lugar. Tudo que Deus faz é bondade. A gente não merece nada. Ele faz porque Ele é misericordioso e Ele quer ajudar as suas criaturas a terem sucesso na vida.